Todos digam, não é por força e nem por violência. Mais uma vez. Mais uma vez, por favor. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Digam isso. Assim diz o Senhor. Mas ao menos que voltemos para o Espírito Santo, nós vamos ter problemas. Não vamos sobreviver os dias futuros sem o Espírito Santo. Hoje, tem pastores neste país que têm rejeitado o Espírito Santo. E você agora pergunta por que nós estamos encrencados? Não muito tempo atrás, um homem levantou na sua igreja e disse: eu sei o que fazer com o Espírito Santo. E outro do movimento carismático estão se afastando e rejeitando a mensagem do Pentecostes. Outros não estão apenas rejeitando, mas insultando a mensagem do Pentecostes. Porque, veja, o que eles querem é uma mensagem diferente, enquanto que a mensagem que eles estão pregando vai morrer muito em breve. Porque não é por força nem por violência, e nem pela educação, nem por experiência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Hoje à noite eu quero falar para vocês que até o próprio Jesus não podia fazer sem o Espírito Santo. E você acha que os homens hoje em dia podem fazer sem o Espírito Santo? Eles são loucos. Eles estão perdendo o bom senso. Em primeiro lugar, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nem teria vindo à Terra sem o Espírito Santo. Pense nisso. Vocês podem ir um pouco mais profundo comigo hoje à noite? Hoje eu vou dar um bom alimento para vocês. Levantem as mãos. Antes do fogo, antes da fundação do mundo, antes dos anjos, antes de qualquer coisa aconteceu, houve uma conferência. O eu sou e eu sou, eles tiveram um encontro. Porque não havia pai, não havia filho, porque o pai não havia se tornado no mundo até que o filho viesse. Então o eu sou tiveram um encontro e o Deus Todo-Poderoso, a Trindade, começaram a desenhar o plano da sua salvação. E então a palavra diz algo incrível, que Jesus se ofereceu através do Espírito Santo para fazer tudo isso acontecer. Veja, quando a Bíblia diz que ele se ofereceu através do Espírito Santo, isso é muito poderoso. Que o Espírito Santo tornou ele uma promessa que ele se tornaria uma semente. Pense nisso, Deus se tornando uma semente no ventre de uma virgem. O poder do Espírito Santo é tão incrível que ele transformou Deus. Espera um minuto. Digam após mim: Deus não existe. Ele é. Ele é a existência. Deus não habita na eternidade. Ele é a eternidade. Veja bem. A eternidade se transformou numa semente através do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pode transformar a eternidade numa semente e colocar essa semente numa mulher, pense no que ele pode fazer com você. Se o Espírito Santo pode transformar Deus num homem e colocar a semente dele, a preciosa semente dele, chamada homem, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Filho de Deus é santo, o Espírito Santo é o Pai de Jesus Cristo. Em Mateus 1,18 ele diz, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele transformou Deus numa semente. Pense nisso. Se o Espírito Santo é poderoso para transformar Deus numa semente, o que ele pode fazer com você se você entregar a sua vida a ele? Ele pegou o Deus Todo-Poderoso e o transformou numa semente. Isso é incrível.
Porque Jesus é a palavra. Ele é a revelação plena de quem Deus é. A segunda coisa que vemos na vida do Senhor, não somente ele foi concebido pelo Espírito, ele não se tornaria um homem sem o Espírito Santo. Número 2, a Bíblia diz que ele era ungido pelo Espírito. Veja, isso aqui é incrível. Eu não tenho todo o tempo para compartilhar isso, mas eu vou falar. Somente pecadores são ungidos. Isso mesmo. A unção não pertence a ninguém mais a não ser um pecador. Porque se as festas de Israel, talvez isso aqui possa ser um pouco profundo para vocês, mas eu vou falar. Nas festas de Israel, a única festa que tinha fermento era Pentecostes. Por isso, o Espírito Santo somente unge pecadores. Então, quando Jesus foi batizado, significando batismo, o que é o batismo? O batismo significa eu me identifico com pecadores. O batismo é para pecadores. Por isso, Jesus foi batizado, ele estava dizendo, eu me identifico com um homem pecador. Por isso que João Batista disse, não, 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 você precisa me batizar, não eu você, eu sou pecador. E Jesus disse, não, nós temos que cumprir a palavra, e eu tenho que me identificar com um homem pecador. No batismo ele se identificou conosco, e nesse minuto que ele se identificou conosco, ele foi ungido. Vocês entenderam isso? E no momento que o Espírito Santo o ungiu, milagres começaram a acontecer. Por isso, a unção não poderia vir sobre ele sem o Espírito Santo. Ouçam. Milagres começaram a acontecer no ministério dele por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não haveria milagres. E depois ele é conduzido pelo Espírito. Depois que ele é ungido, ele é conduzido. Lucas 3:4. Isso aqui é muito importante. Você não pode ser conduzido pelo Espírito, a não ser que você seja um filho. Somente filhos são conduzidos. O Espírito Santo literalmente trouxe algo miraculoso na vida de Jesus. Lembre-se disso. Ele era tão homem quanto ele era Deus. Jesus se humilhou e ele se tornou um homem completamente. Quando Deus criou Adão, Adão não experimentou o crescimento. Ele já foi criado como um homem pleno. Então ele não poderia ser o nosso Salvador. Mas Jesus não foi criado como adulto. Ele se tornou uma semente. E ele teve que experimentar o nascimento e o crescimento físico para se tornar um mediador perfeito. E nunca se esqueça disso. Eu vou lançar isso sobre você. É impossível para experimentar o crescimento como crentes sem o Espírito Santo na sua vida. Então, se você o dispensar da sua vida, você nunca vai crescer. Você sempre vai ser uma criança sujeita ao fardo. Levante suas mãos. Na hora que alguém disser, Espírito Santo, eu não quero que eles pensem que você está matando o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Na hora que vocês negam o Espírito Santo, vocês voltam às prisões. É impossível alcançar a maturidade sem o Espírito Santo. Porque nós crescemos de glória em glória, em sua imagem, pelo Espírito Santo. Na hora que dissermos ao Espírito Santo, eu não preciso de você, a imagem de Cristo se afasta. Este é o perigo. Eu não quero voltar a ser eu mesmo. Eu quero ser transformado na imagem dele. Eu estou cansado da minha imagem. Concebido pelo Espírito, ungido pelo Espírito,
conduzido pelo Espírito, e a Bíblia diz em João 6 que tudo que ele pregou foi pelo Espírito. No versículo 63, as palavras que eu digo são do Espírito. Por isso você não pode entender a Bíblia se o Espírito Santo não está te ajudando a entender a Bíblia. Como é que você pode conhecer a palavra sem o Espírito Santo? E a Bíblia diz em Colossenses, ele suportou a cruz. Isso aqui é poderoso. Isso vai te trazer cura enquanto eu estou falando com você. Pense nisso. Pense que o sangue de Jesus foi derramado 7 vezes em Jerusalém. E toda vez que o sangue foi derramado, houve agonia, dor. A primeira vez que o sangue foi derramado foi para realizar um tipo do Antigo Testamento. No Getsemane, quando ele sangrou, ele sofreu. Quem deu poder para ele suportar aquele tipo de tormento? Foi o Espírito Santo. Porque, senhoras e senhores, se o Espírito Santo não tivesse dado poder para ele, ele teria morrido no Getsemane. Porque você sabe que é cientificamente impossível acontecer o seu suor se transformar em sangue. Esse tipo de estresse mata o ser humano. E para Jesus sobreviver, foi o Espírito Santo que deu a ele esse poder, essa capacidade. O sangue foi derramado pelo suor, número 2. Isso foi para a cura da minha alma. E ele disse, porque a minha alma está pesada. Quando ele foi para a casa de Caifás e começaram a tirar a barba do rosto dele e dar socos nele. Veja, Isaías 56 diz que ele sofreu e foi arrancado seus cabelos. Você sabe o que Jesus se parecia quando acabaram de bater nele? Ele não se parecia como um ser humano. Por isso, Maria Madalena não pôde reconhecê-lo. Ela pensou que ele fosse jardineiro, porque da última vez que ela viu ele, o rosto dele não parecia um rosto de homem. Quem deu poder a ele para suportar esse sofrimento, esse espancamento, quando arrancaram a pele dele, a barba dele? O rosto dele estava desfigurado, porque Isaías 52:14 diz, a imagem dele era irreconhecível. Ele não parecia como um ser humano. Ele estava tão desfigurado, tão inchado, que você não o reconheceria. E isso foi cumprido nele. Por quê? Para que o meu rosto um dia pudesse se parecer com o rosto dele. Ele derramou o sangue dele, do rosto dele, para a cura do meu rosto e do seu rosto. Número 3. O sangue foi derramado quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, para curar a sua mente. E então, estamos aqui esta noite, veja. O sangue foi derramado das costas dele. Veja, os romanos colocavam essas bolas de metais e com os pregos, e cada um tinham tiras de couro com buraquinhos e colocavam um nó e outro nó, e cada uma dessas bolas tinha pregos. E eles enrolavam dessa forma. Então, quando alguém era chicoteado, aquelas bolinhas arrancavam a carne da pessoa. Sabe o que custou para ele curar você? Você sabe a dor que ele suportou para curar o seu corpo? A dor que não pode ser descrita por ninguém. Você sabe que quando eles acabaram de espancar o corpo dele, os seus ossos estavam expostos. É isso que Davi diz no livro de Salmos. Eu posso contar todos os ossos. Por quê? Para a cura das suas doenças. O sangue foi derramado pela minha alma, pela minha imagem, pela minha mente,
pelas minhas enfermidades. E número 5, ele pregaram suas mãos na cruz. Por quê? Para que a minha obra fosse aceita como ministro. Número 6, eles pregaram os seus pés para o meu caminhar, para que eu não escorregasse e voltasse para o pecado. E número 7, eles perfuraram o lado dele. Veja, a Bíblia tem camadas. E a terceira camada é quando você vê Jesus no Antigo Testamento. Você sabe, a morte de Adão foi revelada. Veja bem, quando Adão dormiu, foi uma revelação da morte. Deus estava revelando que o filho dele morreria. Quando Adão dormiu, fala profeticamente da morte de Cristo. Quando o Espírito Santo revelou esta incrível declaração, Adão foi colocado para dormir. É a morte de Cristo. O lado dele foi aberto. É o nascimento da igreja. Pensa no Espírito Santo. Ele foi aquele que deu o poder para Cristo suportar tudo isso. E depois ele ressuscitou ele dos mortos. Mas e se Jesus tivesse falhado nesta missão? E ele poderia. Ele era tão homem quanto Deus. Mas com clamor, as Escrituras dizem, e lágrimas, por causa do fato que ele temia. E ele aceitou. Lembre-se disso. Ele era tão homem quanto Deus. Um homem perfeito, um Deus perfeito. Ele era 100% Deus e 100% homem, num corpo só. Mas quem o preservou? Quem o protegeu? Quem deu poder para ele suportar? Foi o Espírito Santo. E você acha que nós não podemos, e você acha que nós podemos fazer sem o Espírito Santo? Somente um tolo pensa nisso. E quem o ressuscitou dos mortos? O Espírito Santo. Quem deu a ele detalhes para dar para a igreja dele antes de sua ascensão? A Bíblia diz, ele deu instruções para os apóstolos pelo Espírito. Pense, Jesus precisava do Espírito Santo até após a ressurreição dele. Então, quando ele voltou, e quando ele voltar, ele destruirá os inimigos. Quem é o sopro da boca dele? O Espírito Santo. Pense nisso. Concebido pelo Espírito, ungido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, literalmente. Suportado e apoiado pelo Espírito. Ressuscitou dos mortos pelo Espírito. Deu instruções através do Espírito. Destruiu o anticristo e todos os seus inimigos pelo Espírito. E os pregadores não querem o Espírito Santo? Se Jesus não podia fazer sem o Espírito Santo, você acha que nós podemos? Levante suas mãos e diga, eu preciso do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso sem você, Espírito Santo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pense nisso. Ele foi machucado pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado para nos trazer a paz, para nos trazer alegria e realização. E pelas suas pisaduras somos curados. E eu sei que você sabe disso, porque é uma promessa dele, porque diz a Bíblia. Mas eu quero que você pense nisso, o fato que Jesus foi ferido, no coração dele ele foi ferido, pelas nossas transgressões, ele foi machucado, esmagado pelas nossas iniquidades, castigado, que a maldição pudesse ser quebrada e pudéssemos ter paz, e pelas suas pisaduras. Somente Jesus pôde fazer isso. E somente Jesus pode fazer isso, porque ele te ama. Então não importa qual seja a doença, o que os médicos têm dito para você, o quão difícil tem sido. Eu quero que você olhe para cima
Lembre-se o que Deus disse para Moisés. Aquele que olhe para cima vai viver. Eu quero que você olhe e veja Jesus. Veja o amor dele. Veja o poder do sangue. E isso vai te sarar. E enquanto vamos orar, nós vamos concordar que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Porque Ele diz que nós somos curados. Eu estou vendo mais pessoas curadas de câncer agora, nos nossos encontros e no estúdio em outros lugares. Em Chicago, tantas pessoas com tumores foram curadas. Deus quer te curar de qualquer doença que você tenha. Eu vou estender minhas mãos sobre você. E você estende as minhas mãos na minha direção. Ou coloque suas mãos na tela. E creia em Deus. Em nome de Jesus, nós concordamos que o seu poder poderoso venha fluir, Senhor. Que o seu poder poderoso venha fluir sobre este corpo. Cure e liberte esta pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo esta enfermidade. Eu repreendo esse fardo. Eu repreendo o espírito de enfermidades por detrás disso. No nome poderoso de Jesus. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você continue assistindo o programa, deixe a sua fé crescer, creia que Deus vai te curar e confie que o seu milagre vai se tornar realidade na sua vida. Obrigado por nos assistir. Continue conosco e nos vemos em breve. As palavras de Deus falam cura. É um áudio que o pastor Benny Hinn fala sobre promessas de cura e músicas instrumentais, das músicas favoritas dele. Eu sou o Senhor que te sara. Você pode ter as palavras de cura de Deus neste CD. Ligue ou faça o seu pedido online hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eu estou tão empolgado. Estou tão feliz de estar aqui com o pastor Benny Hinn neste grande ministério. Pastor Benny e eu nos conhecemos há muito tempo. Eu estou muito empolgado para dizer para você o que Deus está fazendo. É um novo tempo neste ministério. E eu penso naquilo que Deus está fazendo neste ministério. Eu literalmente paro para pensar e eu louvo a Deus. Ele está usando esse ministério num novo nível para tocar o mundo com o Evangelho. Pense nisso. Quando você é parte deste ministério, você ora, você oferta, você compartilha. Pense comigo que quando o Pastor Benny se levanta e aquelas multidões começam a ser curadas, libertas, multidões são salvas, adivinhe, você está ali. Isto é um ministério tão especial. E Deus está deixando você e eu compartilhar e fazer parte disso. Ouça bem. Se você gostaria de conhecer sobre a metodologia da TRG, o que é a TRG? A metodologia que eu trabalho como terapeuta, me formei pela TRG. A TRG é uma terapia de reprocessamento generativo, onde nós vamos trabalhar com 5 módulos para poder ajudar você a perder todo o medo de falar em público. Tá? O primeiro módulo, o módulo cronológico. O segundo módulo é o módulo somático. O terceiro módulo, o módulo temático. Depois o quarto módulo, que é o módulo futuro. E o último módulo, que é a potencialização. Tá certo? Psicólogo nenhum vai conseguir fazer esse tratamento. O psicólogo ele vai sentar com você, você vai sentar com o psicólogo, melhor dizendo, e o psicólogo vai ouvir, apenas ouvir você e ali vai te indicar para um outro especialista. Esse módulo da TRG é um módulo totalmente diferente. Se você não quiser, você não precisa falar o teu problema, não. Você vai preencher, na verdade, uma anamnese, você vai preencher uma ficha para mim, tá? E se tiver mais alguns traumas ali, você vai colocar qualquer tipo de trauma que você vivenciou.
nós vamos reprocessar todos esses traumas e vamos ir na raiz do problema, no seu inconsciente, aonde tem uma gaveta, e nessa gaveta nós vamos acessar essa gaveta e vamos tirar todos esses traumas que estão engavetados há muitos anos na sua vida. Então é um método único, um método que dá certo. Esse método já foi testado em mais de 15 mil pessoas, 15 mil pacientes. Todos os pacientes tiveram êxito aí no tratamento, ok? Quantas sessões que eu preciso para ficar livre de falar em público? Geralmente são 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, tá? Ou até mesmo 12 sessões, dependendo ali do trauma, dependendo do problema, mas em média aí vamos colocar de 8 a 12 sessões para você ficar livre desse trauma, dessa doença, para você ficar livre dessa ansiedade, dessa grossofobia e você conseguir falar em público com tranquilidade. Se você quer conhecer mais do método da TRG, vai aqui na descrição, clique no link e você vai estar conhecendo melhor sobre a metodologia. Ali no link eu explico melhor a respeito, como que é o tratamento, tá? E peça também o seu e-book gratuito sobre as 3 regras do inconsciente, que aí você vai aprender também como que o inconsciente trabalha, você vai aprender que o inconsciente ele resiste até 400% de tudo que aconteceu na sua vida, tá? Então você vai estar entendendo melhor após você fazer a leitura desse e-book, as 3 regras do inconsciente. Se você achar que tem alguma coisa, algum trauma mais específico, tá? Para a gente poder trabalhar isso, eu posso ajudar você nesse tratamento e garantia de cura 100% aí de você ficar curado e conseguir falar, palestrar, pregar a palavra, dar aula em qualquer área aí que você domine. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Dê o seu like, ative o sino para receber notificações e até o próximo vídeo, querendo Deus.